Esta é uma das histórias mais perturbadoras do Canadá moderno. Um caso em que a fronteira entre vítima e agressor se dissolve e onde o medo parece ganhar forma física. Durante 7 anos, Cindy James viveu cercada por um inimigo que ninguém jamais viu. Telefonemas ameaçadores, cartas macabras, gatos mortos, janelas quebradas, incêndios e ataques impossíveis de explicar. Mas apesar de toda essa violência, algo sempre faltava: provas. Não havia pegadas, não havia digitais, não havia testemunhas. E essa ausência se tornou o elemento mais assustador de todos. Enquanto Cindy lutava para permanecer viva, o mundo ao seu redor se dividia. Havia os que acreditavam que ela estava sendo caçada por alguém cruel, calculista e invisível. E havia os que acreditavam que o perseguidor vivia dentro dela, uma mente fragmentada tentando sobreviver ao próprio pânico. Mas em 1989, quando Cindy desaparece e seu corpo é encontrado dias depois, amarrado e intoxicado com uma dose 10 vezes letal de remédios, um silêncio absoluto se instala. Se ela fez tudo consigo mesma, por que não errou? E se alguém fez isso com ela, como conseguiu durante tantos anos sem deixar rastro? Prepare-se para conhecer a mulher que viveu entre duas realidades e morreu presa em um mistério que continua insolúvel até hoje. Cindy James tentava reorganizar a própria vida após um divórcio que, embora discreto para o mundo exterior, deixou marcas profundas nela. Após anos de casamento com Roy, um psiquiatra respeitado, a relação havia se desgastado por completo. Não houve brigas públicas, nem escândalos, mas Cindy saiu dessa união emocionalmente exausta, sentindo que havia perdido parte de si mesma no processo. Enquanto tentava reconstruir a rotina trabalhando com crianças e buscando estabilidade, o ano de 1982 chegou trazendo algo inesperado. O telefone começou a tocar em horários improváveis. Do outro lado, um silêncio pesado, quase calculado, como se alguém respirasse perto demais do aparelho. No início, ela tentou ignorar. Talvez fosse um trote, algum engano. Mas as ligações continuaram e começaram a ganhar um tom mais ameaçador. Palavras sussurradas, frases desconexas, murmúrios que soavam como promessas de violência. No início, ela tentou ignorar. Talvez fosse um trote, algum engano. Mas as ligações continuaram e começaram a ganhar um tom mais ameaçador. Palavras sussurradas, frases desconexas, murmúrios que soavam como promessas de violência. Cindy não conseguia identificar se a voz era masculina ou feminina. Às vezes parecia uma mistura das duas. A sensação era que o agressor experimentava maneiras de assustá-la, como quem testa ferramentas antes do ataque final. Ela contou aos amigos e à família. Todos acharam estranho, mas tentaram tranquilizá-la. Até que algumas pessoas próximas atenderam o telefone e ouviram absolutamente nada. Um silêncio calculado, uma presença que se escondia atrás do som vazio. A polícia também testemunhou o fenômeno. O telefone tocava. Quando atendiam, a ligação caía. Curtíssima demais para rastrear. Era o início de algo muito maior. E Cindy ainda não tinha ideia do quanto sua vida estava prestes a se fragmentar. Com o passar dos meses, as ligações deixaram de ser o problema principal. Cindy começou a receber fotos perturbadoras, contendo corpos mutilados. Objetos estranhos apareciam na caixa de correio, como carne podre embrulhada em papel. A casa parecia observada. Luzes se quebravam sozinhas. O fio do telefone, recém-trocado, reaparecia cortado. Uma madrugada, Cindy ouviu passos dentro de casa. Ela saiu do quarto tremendo e viu sombras se movendo pela sala. Quando tentou usar o telefone, ele estava inutilizado mais uma vez. A polícia chegou rápido, mas encontrou tudo intacto. Sem pegadas, sem portas forçadas, sem sinais de invasão. A única evidência era o pavor de Cindy, algo que ninguém conseguia medir, mas era impossível ignorar. 3 gatos mortos foram deixados na propriedade, como se o perseguidor estivesse marcando o território. Uma mensagem silenciosa, cruel, que deixava claro que aquilo não era brincadeira. Cindy passou a viver em estado de alerta. Sentia-se observada até dentro da própria mente. Já não sabia se conseguia confiar nos próprios sentidos, ou se estava enfrentando alguém realmente capaz de se mover sem deixar rastros. Em 1983, sua amiga Agnes resolveu visitá-la. A casa estava iluminada, mas não havia resposta alguma.
Ao contornar o quintal, encontrou Cindy caída, desacordada, com uma meia de nylon apertada no pescoço e um ferimento profundo na cabeça. No hospital, Cindy afirmou ter sido atacada por trás. Disse que só conseguiu ver um detalhe: tênis brancos, nada mais. O temor se espalhou. A partir disso, a polícia intensificou a patrulha. Em uma noite, 15 agentes cercaram a casa, esperando flagrar o agressor. Nada aconteceu. Mesmo assim, os ataques continuaram. O detetive particular, contratado por Cindy, instalou um rádio secreto na casa. Certa noite, ouviu sons de luta e correu até lá. Encontrou Cindy caída, com uma faca atravessando a mão. Ela contou que alguém havia injetado algo em seu braço antes, mas não havia qualquer marca de agulha. A cada incidente, a polícia buscava evidências, mas sempre encontrava a mesma cena. Móveis intactos, portas fechadas, ausência total de vestígios. Para alguns investigadores, a falta de provas era alarmante demais. Para outros, era justamente essa ausência que tornava o caso tão sinistro. Um agressor que nunca errava, nunca deixava rastro. Algo que beirava o impossível. Em dezembro de 1985, Cindy desapareceu por várias horas e foi encontrada em uma vala, tremendo de frio, com cortes pelo corpo e outra meia de nylon no pescoço. Ela não lembrava como chegou ali. Amigos e o ex-marido decidiram passar a noite com ela. Às 3 da manhã, o alarme de incêndio disparou. O porão estava tomado por chamas agressivas, subindo pelas paredes como se alguém tivesse escolhido exatamente aquele ponto para destruir tudo. Correram para usar o telefone, cortado novamente. O ex-marido saiu à rua para pedir socorro e viu um homem parado, imóvel, observando a casa que queimava. Um observador silencioso, quase teatral. Quando ele se aproximou, o homem fugiu na escuridão. A polícia e os bombeiros chegaram e analisaram o local. A conclusão foi imediata e perturbadora. O fogo só poderia ter sido iniciado de dentro da casa. A única janela que daria acesso externo estava suja e intacta, sem toque humano há meses. A sensação era que o agressor sempre se adiantava, sempre sabia exatamente quando agir e quando desaparecer. Se existia alguém por trás de tudo isso, era alguém que conhecia muito bem a mente de Cindy e suas fraquezas. Cindy estava exausta. A realidade parecia desmoronar diante dela. Sem respostas, sem proteção, e agora temendo a própria sanidade, ela se internou voluntariamente em uma clínica psiquiátrica. Os médicos esperavam encontrar um quadro severo, algum distúrbio que explicasse as alucinações, os apagões, o medo constante. Mas o psiquiatra responsável concluiu o contrário. Cindy não apresentava nenhum transtorno mental grave. Ela estava aterrorizada, e segundo ele, com motivo real para isso. Ao sair da clínica, Cindy acusou o ex-marido de abuso psicológico. Ele, por sua vez, alegava que ela tinha personalidade instável. A situação se tornou um labirinto emocional. Era impossível distinguir trauma, verdade e ameaça real. Mas então, o ex-marido também começou a receber telefonemas ameaçadores. Uma voz sussurrava: morte em breve. A polícia acreditava que Cindy poderia ter feito as ligações. Mas se isso fosse verdade, qual seria o propósito? E como explicar os ferimentos, os apagões, os incêndios? A linha entre vítima e autora se tornava cada vez mais fina. E Cindy parecia presa exatamente no meio. Em 1988, Cindy foi encontrada dentro do próprio carro, amarrada e com uma meia de nylon na boca. Desorientada, não sabia explicar como chegou ali. A polícia buscou sinais de invasão, mas encontrou o mesmo padrão de sempre: nada. Um ano depois, em 25 de maio de 1989, Cindy desaparece novamente. Seu carro é encontrado em um estacionamento. Há sangue na porta. Itens pessoais estão espalhados debaixo do veículo, como se alguém tivesse derrubado tudo às pressas. As buscas começam imediatamente. Dias se transformam em semanas. Até que, em uma casa abandonada, o corpo de Cindy é encontrado em decomposição. Há cortes, hematomas e amarrações. Mas o ponto mais crítico surge na autópsia. Cindy morreu de overdose de morfina e outras drogas, em uma quantidade tão alta que seria impossível alguém administrar sem efeitos imediatos. Se ela tivesse se injetado, morreria quase instantaneamente. Se tivesse ingerido, teria cerca de 30 minutos antes da morte. Mas o local onde foi encontrada exigia muito mais tempo de deslocamento, e ninguém viu Cindy caminhar. Ninguém viu quem a deixou ali. O corpo parecia contar uma história, mas uma história sem autor.
O caso de Cindy James permanece um dos mais intrigantes da história criminal do Canadá. Existem duas teorias principais, e ambas são igualmente perturbadoras. A primeira afirma que Cindy foi perseguida por alguém real. Alguém planejado, silencioso, inteligente o suficiente para nunca deixar rastros. O incêndio, os cortes, as amarrações impossíveis, as ameaças enquanto outras pessoas estavam presentes. Tudo encaixa nessa versão. A segunda teoria diz que Cindy lutava contra um distúrbio psicológico grave, que ela teria criado os ataques sem perceber, vivendo lapsos dissociativos profundos. Isso explicaria os apagões, a confusão e a ausência de vestígios. Mas nenhum dos dois cenários explica tudo. Se alguém a perseguia, como nunca foi visto? Se ela fazia tudo consigo mesma, como produziu ferimentos tão precisos, ações tão complexas e um final tão calculado? A morte de Cindy não soluciona a história. Ela a aprofunda. Deixa o mundo diante de um enigma cruel. Cindy foi vítima de um agressor perfeito? Ou de uma mente em colapso silencioso? Nenhuma resposta encerra o caso. E talvez seja exatamente por isso que ele ecoa até hoje.